quando a justiça nos falta, quando o poder nos oprime, quando forçaram calar nossa voz, nossa dor, Senhor. Quando da terra expulsos, em terra alheia sofremos, quando obrigaram a esquecer nossa história de amor, Senhor. Quando arrancaram os frutos e o lucro de nossas mãos. Primeiro que é um momento ímpar da história, depois de um ano celebrando mês a mês a Páscoa de Pedro, chegamos ao 12º mês. Pedro que viveu os horrores da ditadura na igreja de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Então um profeta, um poeta e um pastor nossa América Latina, e juntar a memória de Alexandre Vanucchi, sorocabano, mártir da liberdade, como diz o monumento, como diz a memória dessa praça, é uma honra e é de suma importância, porque de fato um momento triste que a gente vive de um genocídio em massa, de um povo que sofre. É fundamental retomar e fazer com que a esperança seja viva nas pessoas. E o que lhe preocupa com o comportamento do atual presidente? O comportamento, ele não é diferente daquilo que ele prometeu durante toda a campanha, fugindo dos debates, e ele mesmo falava: isso eu não sei, peço para que outro faça. Então não existe surpresa. De fato, ele veio a isso, e ele não é burro, ele não é bobo, ele tem um projeto de morte e tem feito com que esse projeto de morte aconteça. Não sejamos ingênuos de pensar que é maldade, que é ingenuidade, que é desconhecimento, mas é um projeto de morte com que ele faz com que isso se implante no Brasil. E quanto mais mortes, maior comemoração daqueles que seguem esse projeto de morte. Olha, esse ato tem uma importância ímpar, porque primeiro que ele relembra, né, todo o martírio sofrido pelo Alexandre Vanucchi. O ano que vem faz 50 anos. E fazendo um paralelo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a gente não pode esquecer a história. O que foi a ditadura militar, os anos de chumbo, né, a morte dos estudantes, né, a luta deles por dignidade, por democracia. Então esse ato ele tem duplamente um significado, não só lembrando o Aldo Vanucchi, a importância dele, né, na luta pela democracia, mas também o ano da morte de Dom Pedro. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito chocada, porque aquilo ali para mim é o primeiro sinal de como esse país caminha para um regime de exceção. A história nos mostrou que a primeira coisa que acontece quando você quer um regime de exceção, uma ditadura, é calar a imprensa. A imprensa, ela tem um papel fundamental em qualquer democracia, que é dar voz ao povo. Os profissionais da mídia, e aí eu falo de jornalistas, cinegrafistas, né, todos eles são hoje a nossa certeza que ainda nós vivemos um regime democrático. Quando se tenta calar a imprensa, quando se tenta agredir um jornalista que estava ali no ofício do seu trabalho, que é o sagrado, você fala, algo não está bem. Então quando eu vi, pelos motivos ainda que foram, né, que eu soube que você estava ali documentando os fatos, não tinha lado, e só pelo simples fato de você portar uma capa de celular vermelha você foi agredido, eu fiquei primeiro com muita vergonha, porque não é essa cidade que eu quero, e segundo com muito medo, porque a agressão que você sofreu poderia ter sido uma criança com uma camiseta vermelha, poderia ter sido um idoso vestindo uma sombrinha vermelha, poderia ter sido um professor ou um estudante. Então, o ódio que esse presidente prega e que os seus asseclas, né, compartilham, é tudo aquilo que que o Alexandre morreu para que não acontecesse. Então, a gente precisa ser solidário, me sinto aqui, inclusive falo em nome do Conselho da Mulher,
né, da qual quantas vezes você noticiou fatos importantes e deu voz à nossa luta, à nossa causa, que não se deve. Mexeu com você, o nosso lema no Conselho da Mulher é mexeu com uma, mexeu com todas. E hoje o mexeu com uma, mexeu com todas, se é para o Reinaldo, que acima de tudo é um profissional e merece muito, muito respeito. Muito obrigado. Esta é a Praça Alexandre Vanucchi Leme. Foi inaugurada por Teodoro Mendes em 78, de uma família absolutamente tradicional de Sorocaba. E a tragédia que foi a morte por tortura de Alexandre Vanucchi Leme, estudante da USP em São Paulo. Foi preso, era só um ativista estudantil, como qualquer outro que nós temos hoje, mas em tempos de ditadura isso significava a morte. A Praça Teodoro Mendes fez homenagem à família, ao Alexandre. Nós estivemos aqui em 78, na inauguração, eu vim com minha mãe. Depois plantamos árvores e hoje, uma cerimônia também, 1 ano da morte de Dom Pedro Casaldário, que é assim uma pessoa absolutamente, até considerado por muitos quase como um santo, mas uma pessoa que foi um ativista religioso fantástico, um bispo que é reconhecido em todo o Brasil pela sua ação com a população, seu trabalho com a população, com os direitos humanos, com tudo que tem direito à defesa da vida. Então esse ato ecumênico aqui hoje, 1 ano de Dom Pedro Casaldário. Escolhemos a praça porque também é uma homenagem ao nosso querido Alexandre. O Clube Ele Militar. levou-se anos e anos para descobrir onde estava o corpo. A família... aqui nós tínhamos o Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu fui dirigente do comitê. O Comitê Brasileiro CBA, Comitê Brasileiro pela Anistia de Sorocaba, foi um dos mais conhecidos no Brasil, mais ativo, porque nós tínhamos toda uma luta pela anistia, pela volta dos exilados políticos, o esclarecimento dos mortos e desaparecidos da ditadura. E Alexandre era um símbolo. Então, essa praça é mais que merecida, marcou a história do Brasil, a luta pela anistia. E que não tenhamos outras praças como esta, né? Que não tenhamos outras praças, que sejam esclarecidos, que até hoje não foram muitos, que foram desaparecidos e mortos. Aliás, é de Sorocaba, Marco Antônio Dias Batista, o militante estudantil, que tinha 15 anos, desaparecido até hoje, não temos notícia dele. Então tem muitas ainda atrocidades a serem esclarecidas. Os torturadores nunca foram punidos no Brasil. Exemplo de Brilhante Ustra, que morreu recentemente e dava testemunho de que isso era uma coisa correta na época da ditadura, a tortura. A morte, o abuso, principalmente com mulheres, assim, os relatos são assim horrorosos de como as mulheres eram tratadas na ditadura quando presas e torturadas.